Estamos de volta neste jornal, no dia em que sabe que o Governo se prepara para negociar a quantidade de sal, açúcar e gorduras nos alimentos. A taxa sobre bebidas açucaradas permitiu reduzir no ano passado o consumo de açúcar em 5,5 toneladas. Os números levam agora o Executivo a querer alargar a medida com a reformulação de alguns alimentos. O Ministério da Saúde está em conversações com a indústria agroalimentar. O objetivo é alcançar um acordo a 3 anos com metas anuais de redução de açúcar, gorduras e sal em vários produtos alimentares, como é o caso, por exemplo, do pão. O secretário de Estado pondera mesmo criar um selo de qualidade para atribuir às indústrias da panificação que cumpram a medida. Fernando Araújo quer melhorar a alimentação dos portugueses e também os índices de saúde. Temos em Portugal cerca de 1/3 das pessoas que são hipertensas, quando temos as taxas mais elevadas europeias de AVCs, e portanto muito ligado com a questão da hipertensão e doenças cardiovasculares em geral. E, portanto, é necessário fazer alguma coisa. No açúcar teremos seguramente a questão que já tínhamos falado, a questão dos cereais, a questão do sal teremos a questão das batatas fritas, a questão das tostas, a questão dos cereais também. O pão é o alimento mais importante como veículo do sal na nossa alimentação e, portanto, será uma das áreas críticas. Portanto, estamos a discutir haver um selo de qualidade entre a DGS e a indústria da panificação, que pudesse ser colocado à porta, na montra das padarias, cumprissem com um objetivo mais ambicioso. É a nossa convidada Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Doutora, bom dia. São boas notícias? Olá, bom dia. São muito boas notícias. De facto, permitem-nos ver que nós estamos a trabalhar na direção certa. A taxação dos refrigerantes, na altura, revestiu-se de algum receio, em relação àquilo que poderia ser o futuro, e está à vista que se reduziu enormemente o consumo de açúcar. Devo-lhe dizer que há alguma nota de apreensão da minha parte, porque gostaria de ter visto o dinheiro arrecadado por esta tributação, por esta taxação, diretamente para medidas que se relacionassem com a promoção da alimentação saudável. E, portanto, espero que o Governo dê a mão nesse sentido e que não use esta verba para pagar dívidas do Serviço Nacional de Saúde, que importa com certeza que sejam pagas, mas que não seja à custa da tributação de uma bebida com excesso de açúcar, porque aquilo que nos diz autoridades na matéria é que medidas como estas são medidas muito importantes e que, portanto, os governos devem caminhar nesse sentido, se assim o entenderem, observando os hábitos alimentares da população, mas que o dinheiro arrecadado deve se relacionar, ou o gasto desse dinheiro que foi arrecadado, deve-se relacionar com causas diretamente relacionadas, se me permite a redundância. Até para as pessoas perceberem que esse esforço faz sentido, que claro há aqui um ciclo que não é vicioso, mas que é positivo para a saúde. Mas aqui esta perspectiva agora em cima da mesa não parece ser no sentido da punição pelo consumo, mas logo à cabeça tentar reformular os alimentos que comemos. Percebemos que muitos dos cereais que servem às crianças têm uma enorme quantidade de açúcar, até as ditas bolachas de dieta, também que achamos que são mais saudáveis, têm açúcar, sal e até gorduras também para consumir. E, portanto, é importante reformular aquilo que comemos. Dizer-lhe que estamos num momento muito importante, que é o momento em que o Ministério da Saúde olha para os indicadores de saúde, como o Sr. Secretário de Estado disse na peça, e vê que as doenças que mais se relacionam com os maus hábitos alimentares são aquelas em que nós mais padecemos. E, portanto, há que fazer qualquer coisa. E o fazer qualquer coisa é perceber aquilo que os portugueses estão a comer. E estão a comer sal a mais, gordura a mais e açúcar a mais. E o veículo são produtos alimentares e que a indústria pode ser e deve ser um parceiro. O que se tem que trabalhar são acordos, que foi isso que foi utilizada a palavra acordos. Isto são medidas de autorregulação, que é a indústria, por si própria, olhar para os seus produtos alimentares e ver a quantidade de sal ou de gordura ou de açúcar que tem em determinadas categorias e por grupos dentro do mesmo grupo, reduzindo faseadamente, porque não se quer que isto seja repentino, porque os consumidores podem rejeitar o produto alimentar e não é isso que se quer. O que se quer é que a indústria alimentar continue a vender os seus produtos. Até porque o paladar se pode ir habituando nessa fase. Pode se ir habituando e importa que sejam medidas bem coordenadas entre as várias empresas e, desde logo, aquelas que são as líderes de venda de determinado produto têm que estar envolvidas. E parece-me que aqui o Ministério da Saúde está a querer trabalhar muito bem e, portanto, é com satisfação
com expectativa que a Ordem dos Nutricionistas vê. Deu até o exemplo da questão da indústria panificadora e para mostrar que, em vez de se sancionar, é possível premiar e destacar pela positiva. Isso pode ser aplicado aos produtos terem esse selo de qualidade ao nível alimentar, até para as empresas não perderem. É uma estratégia. Devo-lhe dizer que em relação ao pão, há uma lei, que é a chamada lei de sal no pão, que nos diz a quantidade máxima de sal que o pão deve ter. Salvo erro, 1,4 gramas por 100 gramas de pão. Dizer-lhe que o Ministério da Saúde já negociou com a indústria de panificação, como vimos na peça, a indústria irá além desta quantidade máxima desejável. O que é ótimo é a indústria trabalhar em conjunto com os responsáveis da saúde. Mas é preciso que se trabalhe de uma forma transparente, que o Ministério da Saúde diga aquilo que pretende e dá tempo suficiente à indústria para se adaptar. Portanto, quando é feito desta maneira, que é a maneira que está a ser feito, tranquiliza-nos a todos. É evidente que nós vamos assistir a alguma resistência por parte da indústria, faz parte dos acordos e de certeza que vai haver, já estou a antecipar, alguma resistência por parte da indústria. Mas também lhe devo dizer que temos assistido a posturas muito responsáveis por parte dos responsáveis deste grande setor. Estou aqui a falar da FIPA, da Federação da Indústria Agroalimentar Portuguesa, que ao longo dos últimos anos tem vindo a demonstrar publicamente uma atitude de muita responsabilidade a querer ser parceiro da saúde, porque o ato de nos alimentarmos é um ato de saúde e quem nos providencia os alimentos, desde logo a indústria alimentar, tem que se entender um parceiro da saúde. Vejo com Nessa muitos perspectiva bons olhos. não pode haver alguns riscos? Muitas vezes quando procuramos substitutos, por exemplo, para o açúcar, acabamos por incorrer em alguns riscos de optar pelos químicos que substituem o sabor. Está a falar, por exemplo, no açúcar e na questão dos edulcorantes. Exatamente. Não é? Até que ponto é que essas situações devem ser salvaguardadas? Por isto mesmo é que isto tudo tem que ser com toda a gente à mesma mesa. Não se quer que um produto reduza sal e que aumente gordura. Não é? Não se quer que se entre na substituição, reduzindo um que tem malefícios e aumentando outro que poderá também ter malefícios, porventura até menores. Não é isso que se quer. Quer-se olhar para o produto como um todo e acautelar que isso não aconteça. Isso só se consegue na mesma mesa, estando todos os parceiros. Olha, e deixe-me dizer-lhe outra coisa. Também se consegue com a presença de nutricionistas na indústria alimentar, porque os nutricionistas estão muito bem preparados nessa matéria. Os nutricionistas estudam a temática da inovação alimentar e da sua relação com a saúde. E se neste momento a indústria tem alguma preocupação em como é que vai desenvolver novos produtos, e terão, por certo, boas equipas de desenvolvimento, mas se tiverem um nutricionista, a tarefa da indústria, porventura, será mais facilitada. Para que isso não aconteça, não queremos reduzir um alimento, um nutriente ou um ingrediente que tem malefícios, aumentando outro que tem igualmente malefícios. É uma tarefa muito interessante e vai ser um desafio muito interessante que lhe devo dizer que o Ministério da Saúde está a ter o arrojo necessário para aquilo que é um grande problema de saúde em Portugal. O Sr. Secretário de Estado falou que 40% dos portugueses eram hipertensos. A hipertensão é um fator de risco para muitas doenças cardiovasculares, que são a grande causa de mortalidade. Se nós conseguirmos mexer no consumo de sal da população portuguesa, que consome mais do dobro, nós consumimos mais 10 gramas por dia de sal. Deveríamos consumir 5. 5 é qualquer coisinha como uma colher de café de sal. E o sal está em muitos produtos que já chegam a nós, no pão, produtos embalados, e, portanto, deixam-nos pouca margem de manobra para, na confecção culinária, podermos utilizar sal. Se conseguirmos que a indústria alimentar, naquilo que são grandes contributores, no caso, por exemplo, das bolachas, como falou, e dos cereais, estamos a ter ganhos imensos
em termos de saúde. Doutora, muito rapidamente, eu só queria uma resposta sua a uma questão relacionada com outro tema que está na ordem do dia, relacionado com a alimentação, que tem a ver com a indústria dos laticínios e a forma como o consumo de leite em Portugal está a cair a pique. O setor fala em campanhas difamatórias. Em concreto, e tirando os casos em que, por comprovativo médico, há intolerância à lactose, devemos ou não devemos, em adultos, em crescimento, continuar a consumir leite? Claramente sim. Resposta afirmativa. Porque de facto disse o que tinha que dizer. Aqueles que não podem, porque têm alguma contraindicação, intolerância à proteína do leite, intolerância à lactose, ou porque não gostam. Também é possível não gostar e não querer. Ou por qualquer outro tipo de crença, não é? Ou por qualquer outro tipo de convicção. Se não o querem beber, com certeza. Agora, que não seja por pensarem que estamos perante um produto alimentar que faz mal. Doutora Alexandra Bento, muito obrigada. Muito obrigada eu.